Bom, pessoal, então nós estamos falando aqui, começando, né, a falar da jornada de trabalho. Inicialmente, vocês viram ali que nós vimos que na Constituição nós temos uma jornada diária prevista de 8 horas, mas ela pode ser aumentada ou reduzida. Muita atenção aos limites. O primeiro limite é de 2 horas, então o comum é que se possa prestar um máximo de 2 horas extra, adicional de hora extra lá de no mínimo 50%. Pode ser mais, não pode ser menos, mas nós vamos ver aqui que existem exceções. Então, olha aí comigo o artigo 61 da CLT. Eu sempre peço para vocês olharem no site do Planalto, onde a lei está atualizada de maneira correta, que diz aí: ocorrendo, número 1, necessidade imperiosa. Eu quero que vocês coloquem aí. No caso de necessidade imperiosa, ou seja, uma necessidade extraordinária, veja que isso é um gênero, né? E eu coloco a explicação aqui embaixo. Nós temos espécies de necessidade imperiosa. Eu tenho a força maior, serviços inadiáveis ou cuja execução para acarretar prejuízo manifesto. Poderá a duração do trabalho, que nós já falamos que é de 8 horas, normal, crescido de 2 horas extras, exceder o limite legal. Qual que é o limite legal? É aquele que nós falamos, de 2 horas extras. Ou convencionado. Qual que é o convencionado? É o acordo individual, empregado-empregador, ou o acordo coletivo, grupo de empregados, sindicato de empregados de uma determinada empresa, ou então convenção coletiva, sindicato de um lado, sindicato do outro, seja para fazer face a motivo de força maior, então destaque aí, força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja execução possa acarretar prejuízo. Então está aqui. Necessidade imperiosa, duração de trabalho pode exceder. Bom, no parágrafo primeiro nós vamos ver que o excesso, nos casos desse artigo, ele pode ser exigido independente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, não precisa, não é necessário comunicação nem prévia, né, nem posterior ao Ministério do Trabalho e do Emprego. No parágrafo segundo, nós vamos ver ali que nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Óbvio que não, está assegurando aqui, né, o adicional de horas extras, de no mínimo 50%. Nos demais casos de excesso previstos nesse artigo, a remuneração será, está aí, 50% superior da hora normal, e o trabalho não poderá exceder a 12 horas. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse limite de horas. Então, qual que é o limite de horas da jornada comum? 8 horas. Normalmente, posso prestar quantas horas extras? 2 horas. Mas se houver uma necessidade imperiosa, 4 horas. Por quê? Porque são 2 que nós normalmente, comumente prestamos, mais 2. Olha o parágrafo terceiro, que é muito importante também. Sempre que ocorrer a interrupção do trabalho, então destaca a interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais, destaque, ou de força maior, destaque aí também, que determine a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido. Então veja aqui, cuidado. Aqui eu estou falando em dias após dias. Desde que não exceda aqui 10 horas diárias e o período não seja superior a 45 dias por ano. Tá certo então? Então eu tenho a jornada normal de 8 horas, mas eu vou prestar 2 horas extras e eu vou fazer isso durante quanto tempo? Durante o máximo de 45 dias. Tá certo? Para a recuperação daquela condição que nós falamos. Certo, pessoal? É importante vocês destacarem também, que eu não destaquei aqui, que é necessária prévia autorização da autoridade competente. Bom, agora nós vamos falar de um trabalho especial, que é o trabalho em regime de tempo parcial. Está no artigo 58A da CLT. O que a CLT aqui foi a reforma trabalhista que mexeu em novembro de 2017. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração, grifa aí para mim a palavra-chave duração, não exceda a 30 horas semanais. Então, qual é o limite máximo do trabalho em regime de tempo parcial? É 30 horas, está aqui. Sem a possibilidade de horas suplementares. Então,
Se eu prestar o limite máximo de 30 horas, não pode haver hora extra. Ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas. Olha, aqui eu tenho uma outra possibilidade, que é o trabalho em regime de tempo parcial de 26 horas semanais. Aqui eu tenho a possibilidade do acréscimo de horas extras. De quanto? Até 6 horas suplementares. Tá joia? Então, olha o esqueminha bem simplesinho aqui. Ó. 30 horas semanais, 100 horas extras. 26 horas semanais, mais 6 horas extras eu posso prestar. Tá joia? Vamos prestar atenção no parágrafo primeiro? O salário. Então, destaca aí a palavra-chave, salário. A ser pago aos empregados do regime de tempo parcial, ele será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem na mesma função tempo integral. Então, eu tenho empregados na minha empresa. Alguns cumprem tempo integral e outros tempo parcial. O salário vai ser proporcional. No parágrafo 2º, é importante a gente destacar que os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial ela será feita mediante a opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Então, eu vou ter aqui um acordo coletivo, uma convenção coletiva que determine isso. Parágrafo 3º. As horas suplementares da duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50%. É um adicional de horas extras, que nós já sabemos 50% sobre o salário hora normal. No parágrafo 4º, eu tenho uma hipótese específica, que é a hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais. Pode isso? Pode, está aqui na CLT. Aí as horas suplementares a esse quantitativo serão consideradas horas extras para o fim do pagamento. Então, sendo horas extras, incidirão sobre elas de horas extras. Bom, olha, presta atenção no que eu escrevi aqui. A vedação de realizar mais de 6 horas extras se dá em qualquer contrato de trabalho, ainda que inferior a 26 horas. Então, aqui eu tenho um limite, que é 6 horas extras. O parágrafo 5º ele nos traz a ideia também as horas suplementares da jornada de trabalho normal, elas poderão ser compensadas. Então, eu posso ter aqui o acordo de compensação, certo? Só que o acordo de compensação aqui ele deve ocorrer quando? Diretamente até a semana imediatamente posterior da execução. Então, veja bem, para fazer esse banco de horas aqui, eu tenho que ter a compensação logo na semana seguinte, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento no mês subsequente, caso não sejam compensadas. Então, eu tenho aqui duas regrinhas. Posso ter banco de horas no contrato de trabalho parcial? Posso. Mas eu tenho que compensar quando? Na próxima semana. E se não compensar? Pagar no mês subsequente. Parágrafo 6º. É facultado ao empregado contratado sob o regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver de direito em abono pecuniário. Então, o trabalhador que tem um contrato de trabalho sob regime de tempo parcial, ele pode converter 1/3 das férias. Guardem bem, é regra, é lei. Agora, o parágrafo 7º. As férias do regime parcial serão regidas pelo disposto no artigo 130 desta CLT, que nós ainda não estudamos, vamos estudar quando a gente estudar férias. Período aquisitivo de férias, período de gozo de férias, desconto em férias, valor das férias. Ok? Bom, outra coisa importantíssima aqui é que os empregados que não têm direito de receber horas extras. Então, veja bem, até aqui nós estudamos as hipóteses dos empregados que têm direito de receber horas extras. O artigo 62 da CLT, claríssimo ao dizer, não são abrangidos pelo regime deste capítulo. Então, esse é o capítulo das horas extras na CLT, esses não vão entrar. Então, no artigo 62, eu começo aqui com o inciso 1, que ele deixa bem claro aqui os empregados que não têm meio de controle da jornada. Bom, se o empregado ele não tem um controle de jornada, não tem como pagar horas extras. Aí, os empregados que exercem atividade externa é incompatível com a fixação de horário de trabalho. Nesse caso, vai estar anotado na CTPS dele, não há registro das horas. 2. É os chamados gerentes. Os gerentes eles são assim considerados que exercem cargo de gestão. Aí também os quais se equiparam para efeito do disposto nesse artigo.
aos diretores, grifem para mim, aos chefes de departamento ou de filial. Eles exercem o cargo de gestão, portanto, eles não têm o controle da jornada de trabalho. Se não tem o controle da jornada de trabalho, eles não têm direito ao adicional de horas extras. A terceira hipótese que nós temos aí é dos empregados em regime de teletrabalho, que nós falamos, quando nós falamos ali das modalidades de contrato de trabalho, nossa grande novidade na reforma da CLT foi o contrato de trabalho que nós temos aqui do contrato de teletrabalho. Então, no parágrafo único aí diz que o regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados mencionados nos incisos 2 do artigo e faz referência ao artigo, tá certo? Só que fiquem de olho no seguinte: quando o salário do cargo de confiança compreendida a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário acrescido-se 40%. Aqui nós temos uma hipótese muito clara, por exemplo, do banco. No banco nós temos o gerente, né, que é aquele gerente que é o gerente geral, e nós temos o gerente das áreas. Ali nós temos, numa maneira muito vulgar, de dizer o gerentão e o gerentinho. O gerentão ele não tem controle das horas trabalhadas, então ele não recebe, perdão, as horas extras. Agora o gerentinho podemos enquadrar, desde que ele esteja inferior a esse limite recebido de 40%, porque se ele estiver dentro desse limite, as horas extras já estão embutidas. Pessoal, muito obrigado então. Essa é a nossa aula com duas partes para que vocês possam entender. Eu vou pôr a leitura complementar, vocês leiam com atenção e assim a gente continua, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante.